Bom, olá para vocês. Nós vamos começar hoje com o plano de estudos tutorados, né, do volume 3. Nesse terceiro volume, a gente vai falar a respeito de um modelo para os átomos. Então, o que seria esse modelo para os átomos? A cada época, a cada era, foram surgindo modelos diferentes para explicar o comportamento da matéria e explicar a origem de como essa matéria era formada. Inicialmente, surgiram apenas hipóteses que mais adiante foram convertidas em teorias, certo? Então, nós vamos começar hoje com o modelo atômico de Dalton. Antes de falarmos do modelo atômico de Dalton, a gente vai pensar, da onde que veio a matéria? Do que todas as coisas são formadas? Aí, a ciência usa a hipótese, é só uma hipótese, da teoria do Big Bang. Lembrando que é uma teoria, né? A gente vai ter vários tipos de explicações para a formação do universo, sejam elas do ponto de vista científico ou sejam elas do ponto de vista religioso. Para a nossa aula, nós vamos nos ater ao ponto de vista científico, uma vez que estamos falando de química, certo? Observa-se, desde 1929, tem-se observado que as galáxias, elas estão se afastando umas das outras. Elas eram mais próximas e elas estão ficando cada vez mais distantes a uma velocidade muito grande. Aí, a partir daí, pensou-se o seguinte: se as galáxias estão se afastando, isso significa que em outras eras, em outras épocas, até mais remotas, né? Elas poderiam estar mais próximas. E se em um dado momento da história elas estivessem tão próximas, mas tão próximas, que elas se concentrassem em um único ponto no início de todos os tempos? Aí foi a partir daí que surgiu a ideia da teoria do Big Bang, né? Então, fala-se que há cerca de 15 bilhões, 13 bilhões de anos, tudo que existe era apenas um ponto, onde tudo se concentrava. Aí, nesse momento, houve uma grande explosão, por isso que chama-se Big Bang, né? E aí, essa explosão, ela tinha uma temperatura altíssima e com uma carga de energia super elevada. Ou seja, as partículas elas iam se afastando umas das outras. E aí, a partir daí, ele começou a se expandir. E à medida que o universo, né, que as partículas do universo foram se expandindo, elas começaram a esfriar, começaram a sofrer esse esfriamento. Então, a partir daí, percebeu-se que elas começaram a se agrupar. À medida em que a velocidade foi diminuindo, essas partículas, né, que estavam dispersas no espaço aí, elas começaram a se agrupar. E nesse agrupamento, começaram a se juntar os prótons e os nêutrons, por forças muito fortes, né? Mas de um alcance mais curto. Então, começou a formar os prótons e os nêutrons. Então, houve a explosão, a partir da explosão, houve uma expansão. Com essa expansão, ocorreu um resfriamento e as partículas começaram a se agrupar. Então, agruparam-se primeiro os prótons e os nêutrons, né, por forças fortes de um alcance mais curto, e aí, à medida em que foi resfriando, as forças mais fracas, de um alcance mais longo, a gente chama de forças eletrostáticas, elas trouxeram as partículas negativas para se agrupar em torno das partículas positivas. Lembrando que a gente já sabe hoje de antemão que os prótons têm cargas positivas, né? Então, aí, essas partículas negativas, que nós vamos conhecer mais tarde como elétrons, elas passaram a se agrupar em torno desse núcleo, onde estavam os prótons e os nêutrons, e formaram os primeiros átomos que a gente conhece. Uma curiosidade que eu achei interessante aqui é que fala assim, ó,
que em cerca de 2 horas após o início do universo, quer dizer, após essa explosão e começou a formar as partículas, apenas 2 horas após tudo isso, já havia 89% de hidrogênio e 11% de hélio. E aí eles foram se combinando, quebrando ligações e formando as substâncias que a gente conhece. Vão entrar os aminoácidos e aquela parte da biologia que não nos interessa nesse momento aqui. Certo? Então, assim, só para vocês entenderem que, na verdade, segundo a ciência, uma das teorias explica que o átomo surgiu a partir do Big Bang. E esses átomos foram se combinando e formando substâncias diferentes. Então, desde o começo que o homem vem tentando entender tudo isso, e aí ele vivia questionando, né, da onde que vinha a matéria, da onde que vinha esse átomo. Aí os gregos foram os primeiros, né, a criar algumas ideias, lembrando que formularam teorias, mas não formularam modelos. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é um modelo para vocês. Então, segundo Aristóteles, o que Aristóteles falava? Ele falava assim, ó, que a matéria era ad infinitum. Significa que a matéria ela poderia ser infinitamente dividida. Essa era a ideia de Aristóteles, que a gente vai já já conhecer um pouco mais sobre ela. Já Leucipo e Demócrito, que lembrando que Demócrito era discípulo de Leucipo, eles já acreditavam que a matéria era feita, ela poderia ser dividida até chegar em uma partícula indivisível, que seria feita de esferas maciças, né? Que formava o átomo. O átomo, o significado é a não e tomo dividido, ou divisível, ou seja, átomos seria aquilo que não pode ser dividido, certo? Então a gente percebe que havia uma discordância, né, nas opiniões de Aristóteles e de Leucipo. Então vamos ver. Então o que Leucipo e Demócrito falavam? Resumidamente era isso, ó. A matéria, ela não pode ser dividida infinitamente, ou seja, só pode ser dividida até chegarmos ao átomo. A matéria tem um limite com as características do todo. Daqui a pouquinho eu explico o que é isso. E esse limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas, chamadas átomos indivisíveis. Trazendo isso aqui para um conceito, aqui é só uma chargezinha mostrando, né, que ele pegou o pão e o que Leucipo falou? Eu acho que não há mais possibilidade de dividirmos esse pão em pedaços menores. Então, o pão foi sendo cortado em partes cada vez menores, até um ponto em que não poderia mais ser cortado. Então, chegaria, na visão deles, chegaria-se no átomo. Já Aristóteles, ele não concordava com o modelo de Demócrito. Ele falava o seguinte, que, na verdade, toda matéria era formada pela combinação de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Então, tudo que existe no mundo, tudo que a gente conhece no mundo, é formado a partir da combinação dessas 4 substâncias, desses 4 elementos. Segundo ele, eles eram elementos. Quer dizer, do que a água era formada? Apenas era o elemento água, não tinha outra coisa. A terra era o elemento terra, o ar o elemento ar e o fogo o elemento fogo. Então, não tinha nenhum, era só isso. Então, tudo que existia era a combinação de tudo isso, e que essa matéria ela era contínua, né? E composta por esses 4 elementos. Esse modelo de Aristóteles, ele foi o que prevaleceu durante muito tempo. Inclusive, assim, ele obscureceu o modelo de Demócrito na verdade, foram 22 séculos, 2.200 anos, durou essa ideia de que tudo era formado de ar, fogo, terra e água. Quando Demócrito, perdão, aí quando Demócrito criou o seu modelo, não foi o seu modelo, foi só a ideia, então ficou durante 2.200 anos. Quando foi em 1808, o inglês John Dalton,
ele retomou essa ideia de Demócrito e criou o seu modelo. O que diferencia uma ideia, uma teoria de um modelo? É porque, na verdade, o modelo, ele precisa, além da hipótese, além da ideia, ele tem que ter a experimentação e a comprovação de que essa sua ideia é válida. Aí, quando você experimenta e comprova, aí ela vale como modelo, certo? Aí nós vamos lembrar que os modelos, eles não são a realidade, mas apenas uma representação da natureza, né? A fim de explicar uma teoria a respeito de algum fenômeno que não podemos visualizar. Então, a gente não consegue ver o átomo, mas a gente consegue usar uma representação para poder visualizar esse átomo, né? Assim, então, esse modelo, ele permite que a gente consiga compreender o que ele está falando. Então, a partir de imagens, a partir de desenhos, a partir de figuras, a gente consegue compreender o que ele está falando. Lembrando que a gente não consegue ver o átomo, certo? Então, aí, pegando as ideias de Demócrito, que eram quais? Que eram essas aqui, ó. Os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Ou seja, era mais ou menos isso aqui. A gente compara com uma bola de bilhar, né? Porque o que é uma coisa esférica? É uma coisa redonda, né? O que é uma coisa maciça? É uma coisa que não é oca, então ela é totalmente preenchida. O que é uma coisa indivisível? Aquela que não pode ser dividida em partes menores. E indestrutível, não poderia ser destruído. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. E lembrando também que para Dalton, os átomos eles eram dotados de carga positiva. Então, toda essa esfera ela era positivamente carregada. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Isso a gente vê até hoje. Você pega um átomo de hidrogênio e compara com um átomo de oxigênio, por exemplo, a massa do hidrogênio é 1, a massa do oxigênio é 16. Então, tem massas diferentes. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Significa o quê? Que eu posso ter átomos diferentes, vários tipos de átomos, e eu posso combiná-los de maneiras diferentes, em proporções diferentes, formando substâncias diferentes. Por exemplo, se você pegar o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, você pode formar, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar, a glicose, o álcool, um éter, uma acetona, tem vários tipos de substâncias. Vai depender da proporção que você colocar de cada um, quantos átomos de cada um estão presentes naquela fórmula. E quando eu disse que eles são indestrutíveis, é porque ele fala o seguinte, que os átomos não são criados nem destruídos. Eles apenas trocam de parceiros para produzir novas substâncias. Significa o quê? Que se quando o universo foi criado, a gente criou 50 bilhões de átomos diferentes, há 15 milhões de anos atrás, há 15 bilhões de anos atrás, hoje nós vamos ter os mesmos 50 milhões de átomos. Só que eles vão se reorganizando, vão se decompondo, formando substâncias diferentes. Já já eu falo novamente sobre isso. Aí, só para ilustrar aqui, esse modelo de Dalton, eu coloquei aqui modelo da bola de bilhar, mas ele também é conhecido como modelo da bola de gude. Por quê? Porque assim como a bola de bilhar, a bola de gude também ela é esférica e é maciça, tá? Então, se usarmos a bola de bilhar ou a bola de gude, as duas ilustram muito bem, né? Seria o nosso modelo para mostrar o modelo atômico de Dalton. Aí, trazendo a teoria aqui para um conceito mais científico, então, só para a gente repetir. Então, o que é que falou? A matéria é formada por pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, que a gente chama de átomos. Lembrando que os átomos de Dalton, eles são carregados positivamente, certo?
Um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresenta as mesmas propriedades e constitui um elemento químico. A gente já sabe disso, né, gente? O elemento químico hidrogênio, por exemplo, é formado por um conjunto de átomos de hidrogênio. O elemento químico carbono é formado por um conjunto de átomos do dicarbono. E aí vai. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. Se você comparar, por exemplo, um átomo de hidrogênio, vamos pegar até a molécula, se vocês quiserem que é mais fácil. A substância hidrogênio, ela é gasosa, né? Ela é incolor, ela não tem cheiro. E se você pegar a substância oxigênio, que é H2O2, é bem parecida às fórmulas, também não tem cheiro, não tem cor, mas se comportam de maneira totalmente diferente um dos outros, embora sejam átomos parecidos. Mas cada tipo de elemento químico vai ter suas propriedades específicas, que não vai ser igual para nenhum outro. A combinação de átomos de elementos diferentes, numa proporção de números inteiros, origina substâncias diferentes. Foi o que eu falei anteriormente. Se você combina, vamos supor, átomos de carbono e hidrogênio, você forma gás metano, você forma gás butano, você forma gás propano, você forma borracha, você forma plásticos, você forma tubos de PVC. Então, o que vai determinar o que eu vou formar? Essa proporção de elementos que eu estou usando para formar na minha substância. Cada tipo de combinação vai me dar uma substância diferente. E por último, os átomos não são criados nem destruídos. Eles são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. É aquilo que eu sempre comento com vocês. De repente, os átomos que formavam o corpo de Isaac Newton, por exemplo, podem estar presentes no corpo de um de nós. Por quê? Porque o tempo vai passando, um organismo morre, seja uma planta, seja uma pessoa, seja um animal, qualquer coisa que seja, morreu. O que vai acontecer? Grande parte da matéria dele decompõe e fica no solo. Se você reaproveita esse solo para plantar uma árvore, o que vai acontecer? Para que essa árvore se nutra, ela vai absorver os nutrientes que tem no solo. Então, possivelmente, parte dos átomos que estavam ali nos nutrientes daquele corpo que decompôs vai ser absorvido, né, por essa árvore. Aí vamos supor que essa árvore seja uma bananeira, por exemplo. Então, o que vai acontecer com ela? Você vai depois comer aquela banana e vai ser nutrida com aqueles átomos que estavam naquele corpo que decompôs ali, que se liberou só os nutrientes. Ou uma outra coisa, decompôs, está tudo lá, não tem mais o corpo, só tem na parte de metal, de substâncias lá, né? Minerais, nos nutrientes estão no solo. Dá uma chuva muito forte, a chuva lava o solo, leva muita coisa dos nutrientes para a água, para um rio. Esse rio vai rodar por um monte de lugar. Então, assim, a gente sempre vai estar absorvendo átomos diferentes, né? Que eles estão se combinando, formando substâncias diferentes, tá? A gente não consegue destruir e nem criar, apenas reorganizar cada um. Esse modelo de Dalton, ele teve alguns problemas. Quando a gente fala problema, é porque, assim, ele não conseguiu comprovar algumas situações. Por exemplo, o primeiro erro do modelo de Dalton é que ele não previu a existência das divisões atômicas. Como ele disse que o átomo era indivisível, ou seja, o átomo não tinha mais nenhuma parte. E a gente sabe, né, que o átomo é formado de prótons, de nêutrons, de elétrons, de neutrinos, de uma grande parte de outras substâncias, a gente nem lembra todos eles, que são muitos, né? Aí, exatamente porque ele não previu a existência dessas subdivisões, ele não conseguiu explicar, por exemplo, como é que eu consigo fazer um metal conduzir corrente elétrica.
e nem uma solução salina também conduzir corrente elétrica. Ou a eletrólise, né, que também faz essa questão da separação de íons. Então, se o átomo não era divisível, como é que um metal conduzia eletricidade? O que é eletricidade? Então, ele não conseguiu explicar isso aí. E mesmo assim, ainda algumas das coisas que ele falou foram comprovadas, né, por outros cientistas, mais ou menos em 1800 e alguma coisa lá. Então, assim, o que é importante a gente lembrar? Que o modelo de Dalton, ele é um modelo importante, ele durou cerca de 80 anos, e a gente não pode tirar a importância de Dalton para a ciência, porque, na verdade, o trabalho de Dalton foi fundamental, né, para que a ciência pudesse sair da obscuridade. Inclusive, assim, foram os experimentos de Dalton que trouxeram esses questionamentos e aí fizeram com que as pessoas passassem a fazer mais pesquisas. Então, a gente tem que dar esse mérito a Dalton. Dalton é considerado o pai da química teórica. Assim, ele foi uma pessoa brilhante, né? Assim, muito inteligente. Ele, com apenas 12 anos, ele já trabalhava, né? Já dava aula numa escola, numa comunidade quaker. Essas comunidades quaker eram comunidades religiosas, né? Que existiam na Inglaterra, e na época assim, logo depois eles migraram para os Estados Unidos, mas era uma comunidade religiosa, de onde ele era membro. E além de elaborar a teoria atômica, que a gente já falou aqui, ele também descobriu a lei das pressões parciais dos gases, que é uma lei importante e que serve, inclusive, para o estudo dos gases, serviu bastante para o estudo dos gases. E ele também trabalhou, descobriu algumas coisas sobre as leis ponderais. A gente tem a lei de Lavoisier, que a gente viu, que é aquela lei da conservação da massa. A gente viu a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes ou das proporções definidas. E a gente tem também a lei das proporções múltiplas, que é a lei de John Dalton, que ele fala o seguinte, que quando combinamos em uma reação uma mesma massa de um elemento com diferentes massas de outro elemento, o resultado é a formação de diferentes substâncias. Ou seja, mas em relação à divisão, o que varia, desculpa, em relação à divisão das massas, que variam, resulta em números inteiros e pequenos. Ou seja, para a gente poder entender isso aqui, ele quer dizer o seguinte, que se eu usar a mesma proporção de um e aumentar a proporção do outro, aquele que eu colocar mais, ele vai sobrar lá na reação, né? Então, é a lei das proporções múltiplas, certo? Sobre o trabalho de Dalton, ele também atuou como meteorologista e fez cerca de 2.000 anotações a respeito de meteorologia. Uma outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar dele, ele foi portador de uma doença chamada daltonismo, ou a doença de Dalton. Essa doença, ela não permite que a pessoa que tenha esse problema consiga distinguir algumas cores, em especial o vermelho e o verde. E ele fez um estudo bastante profundo a respeito do daltonismo, né? Inclusive ganhando um prêmio, na época, uma medalha na Inglaterra lá a respeito desse trabalho. O daltonismo é uma doença tipicamente masculina, né? Ela atinge mais ou menos 5% dos homens, mas podem também ter algumas mulheres que desenvolvem essa doença, só cerca de 0,5%. Então, são muito mais homens que mulheres que podem ter o daltonismo, certo? Mas o trabalho mais importante de Dalton, na verdade, foi o modelo atômico, que é esse que a gente conheceu. Aí, lembrando que esse modelo prevaleceu por mais cerca de 80 anos, certo? Sendo em seguida substituído pelo modelo de Thomson, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom?
Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, já sabem que podem me perguntar, né? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a aula que vem.